Olha, eu vou falar que esse filme do Uncharted, desde quando ele foi anunciado, eu pensei, cara, esse filme não vai ser bom. Ele apenas não vai ser bom. E tinham várias coisas que indicavam isso, sabe? Primeiro que a adaptação de videogame, na maioria das vezes, vem uns filmes muito ruins. E até um certo comodismo por ter escalado o Mark Wahlberg e o Tom Holland pros papéis principais do filme. Sendo que esses dois atores não têm absolutamente nada a ver com os personagens que eles iam interpretar, a não ser o fato de que esses dois são atores muito famosos em filmes de ação. Então eu pensei, esse filme não vai ser bom, gente. Mas eu venho aqui pra dizer que ele foi bem legal. Uncharted me surpreendeu muito por fazer a lição de casa que a maioria dos filmes de jogos não conseguem fazer. Que é entender o que aquele jogo tem de especial, é entender como traduzir pras telas o que faz aquele jogo ser tão querido. E sinceramente, esse filme conseguiu fazer isso. Vamos falar de Uncharted. Eu sou o Luiz Felipe e esse é o Lip Sem Foco. Nossa, e a Cinemark fez uma coisa super legal pro lançamento desse filme, rolou uma Gamer Night, né, que foi uma pré-estreia, só que com várias coisas tematizadas. Quem foi ganhou crédito na loja da PS Store, teve pôster, o balde tematizado do filme, um monte de coisa bem legal. Isso foi bem legal, espero que role mais coisas assim. A única coisa que foi bem triste é que sortearam o PS5 e eu não ganhei. Mas tudo bem. E quando eu falo que esse filme parece que ele estava sendo tratado com uma certa preguiça, isso vai tanto da escalação quanto do trailer e até o próprio pôster, gente. Olha esse pôster aqui. Esse foi o pôster para divulgar o filme e que coisa mais normal, sem graça. Esse tipo de pôster de cabeça flutuante já deu uma bela cansada. E é impressionante como a Sony continua fazendo pôsteres muito pouco inspirados para os seus filmes, sabe? Esse pôster aqui é uma aberração da natureza. Esse pôster aqui eu me recuso a comentar sobre ele, já tô ficando estressado. Esse aqui então, pelo... Meu Deus do céu. Esse aqui eu... Gente, pelo amor de Deus. Então quando você vê esse pôster pra divulgar o filme, você pensa, cara, parece ter sido feito sem vontade, sabe? Eu não consigo acreditar que o designer que fez esse pôster fez ele feliz. Não tava sendo bem pago, né? Vamos ser franco, não foi bem pago. Então é verdade, eu já cheguei nesse filme com uma expectativa bem baixa, eu já cheguei achando que não ia valer a pena falar dele no canal, porque esse é um filme bem fraquinho. Mas pra mim o que faz esse filme ser interessante é ele entender o que Uncharted entendeu. Quando a Naughty Dog fez os jogos, ela tava buscando criar nos games a experiência dos filmes do Indiana Jones. Então esse filme precisava entender o que faz uma adaptação de jogo ser boa e entender também a referência original. E pra mim esse filme faz isso muito bem. Principalmente porque os jogos da série Uncharted são grandes farofas. São grandes sessões da tarde pra você ver com os amigos junto na sala, dando risada, sem prestar tanta atenção até às vezes no que tá acontecendo, sabe? Uncharted é esse tipo de jogo, Indiana Jones é esse tipo de filme. A história realmente se parece qualquer episódio dos jogos da franquia. Basicamente o Nathan e o Sully, eles se juntam pra ir atrás de um tesouro e... É isso, né? Não tem muito mais o que inventar. Mas quando a gente pega algum filme baseado num jogo, o grande problema é que o pessoal não consegue entender o que faz aquele jogo ser legal e como colocar isso nas telonas, sabe? Tanto que o melhor filme de jogo que existe é Detetive Pikachu. Lide com isso. Detetive Pikachu é a melhor adaptação de jogos para as telas que existem. E pra mim o que esse filme faz de melhor é entender o que faz Uncharted ser interessante. Isso é diferente de Tomb Raider, isso é diferente de Indiana Jones, que é contar demais com seus personagens. Esse é um filme que ele sabe que ele não tem um roteiro inovador, ele não tá inventando a roda de maneira alguma, então o que ele quer contar pra ser uma história interessante de ser acompanhada é com os personagens que ele acredita que são extremamente carismáticos e, bom, ele acreditou certo, os personagens são extremamente carismáticos mesmo. Eu realmente não acho a melhor escalação do mundo, o Tom Holland pra mim como Nathan não faz muito sentido pensando na idade, o próprio Mark Wahlberg como Sully também não. Parece que pegaram os dois personagens e tirou 15 anos de cada um. Mas principalmente o Tom Holland, ele entende muito bem quem é o Nathan Drake. É um personagem que não é tão distante assim do Homem-Aranha, sabe? Ele é um personagem tão obviamente parecido que seria muito fácil você ver o filme e falar, cara, eu tô vendo o Peter Parker ali. É um moleque meio inconsequente que adora fazer piada e que tem muita destreza, que consegue pular pra cima e pra baixo, sabe? Parece que vai ser a mesma coisa. Mas enquanto o Peter Parker é um personagem mais inocente, o Tom Holland entende a malícia
do Nathan Drake, ele é uma pessoa que tenta muitas vezes conseguir as coisas usando sex appeal, contando que ele consegue seduzir uma pessoa pra enganar ela, pra conseguir pegar alguma coisa. Então esse tipo de jogadinha faz com que a própria expressão corporal do Tom Holland seja diferente do Peter Parker. Por mais que, de novo, eu realmente acho que poderia ter sido um ator mais velho, um ator mais parecido com o Nathan Drake. Mas o Tom Holland fez o papel dele muito bem. Enquanto o Mark Wahlberg como Sully, pra mim ele funciona bem com o Tom Holland, mas o Sully nos jogos ele é bem mais um senhor. Ele até consegue acompanhar o Nathan em algumas coisas, mas ele é um senhor. Geralmente lá pro final, quando tem que fazer um monte de loucura pra chegar no tesouro, ele geralmente não consegue acompanhar. E o personagem do Mark Wahlberg, ele, bom, tem muito mais vitalidade. O Mark Wahlberg não é um cara velho. E eu percebi em um momento ou outro ele fazendo alguns comentários que eu achei interessante, como, cara, eu não consigo ler isso aqui, eu tô sem meus óculos. Ou uma cena de correria que o Nathan Drake vira e fala, cara, como você tá indo devagar? E ele fala, cara, meu tornozelo não aguenta. Então ele dá esses indícios, assim, mas o próprio Mark Wahlberg, ele não tá parecendo mais velho, ele tá só parecendo o Mark Wahlberg. Igual todo filme dele. A vantagem de reduzir a idade do Sully é que dá pra fazer muito mais interação, muito mais um buddy cop, sabe? Criar muito mais cenas em que os dois personagens estão juntos correndo, fazendo o que tem que fazer, e eles dependem muito mais um do outro. É diferente dos jogos em que geralmente o Sully ele tem uma ideia de fazer alguma coisa, ele fala, Nathan, vai lá ver, porque eu não tenho costas pra conseguir no seu lugar. Então realmente nesse sentido a escalação foi interessante, por mais que o Mark Wahlberg é o Mark Wahlberg, né? Agora pra mim quem brilhou e entregou sem prometer foi a Sophia Taylor-Riley, eu acredito que é assim que fala o nome dela, que é a atriz que interpretou a Chloe. Primeiro, ela simplesmente é a Chloe, olha só, essa é a atriz e essa é a personagem. Olha isso, elas são extremamente parecidas. Não entendo porque não fizeram o mesmo com os outros dois, mas enfim. Ela tá muito bem, ela talvez seja que pra mim mais entendeu o personagem, no sentido de ser aquele personagem super ardiloso, meio Loki, que mesmo que você saiba que não dá pra confiar nele, você quer confiar nele, porque, meu Deus do céu, carisma altíssimo. Agora, por mais que o trio dos personagens principais tenha sido muito interessante, eles são personagens realmente extremamente carismáticos e que vale a pena acompanhar, os vilões, pra mim, ficou bem mais pra trás. E por mais que os vilões de Uncharted geralmente são pessoas que correm por fora da trama, de repente aparecem, roubam a cena e ficam fazendo esse zigue-zague com o Nathan e com o Sully enquanto eles estão descobrindo a localização do tesouro, eu achei que os vilões aqui ficaram ainda mais apagados, principalmente por algumas viradas que o roteiro dá. Eu sinto que eles importam muito, muito pouco, e faz sentido, eu sei, esse filme quer introduzir pra gente o Nathan, o Sully e a Chloe, mas pra mim os vilões eles beiram o irrelevante, no sentido de que esse é um filme que você de maneira alguma vai lembrar que o Antônio Bandeiras estava nele. E sabe, o Antônio Bandeiras tá nele. E eu não lembro mais disso. Mas esse filme entende muito bem o ritmo de uma história de Uncharted, cadenciando boas piadas quase o tempo todo e conseguindo fazer a flutuação de ritmo ser interessante de acompanhar. No sentido de que é legal quando tá tendo uma correria, mas também é legal aquele momento em que o Nathan tá no quarto pensando em alguma coisa, pensando no irmão dele, e aí ele tem um insight. Então no momento que o personagem tá se abrindo pra gente, ele tá fazendo com que a cabeça dele, com que o coração dele seja desenvolvido, a gente conheça um pouco mais do personagem, ao mesmo tempo que ele consegue ter uma ideia que vai ser importante pro desenrolar da história, pra descobrir a localização do tesouro, por exemplo. Agora, se tem um aspecto que deixa a desejar, é a direção de uma forma geral, porque ela quer apostar nos momentos mais legais de Uncharted, ela quer jogar pra galera, no sentido de entregar os set pieces que são tão famosas, que fizeram a série Uncharted ficar tão famosa, mas falta peso, falta impacto, principalmente, sabe? Não no sentido de consequência, mas no sentido de você realmente conseguir sentir o que tá acontecendo. As cenas têm uma adrenalina e uma ação muito desenfreada, mas em muitos momentos aquilo tá muito plástico, tá com muita cara de estúdio, sabe? A gente tem um personagem que tá caindo de 12 mil pés de altura e não é tão interessante. Tem muitas cenas de ação que elas são mais divertidas porque o Nathan é engraçado do que porque a coreografia é boa. A própria coreografia dessas cenas muitas vezes sai por baixo porque a edição é tão montada, é tão picotado, que você não consegue acompanhar tão bem o que tá acontecendo. Várias cenas de luta, elas dão início e aí você quer ver o Nathan lutando com aquela pessoa, mas corta pra gente ver o que o Sully tá fazendo. E aí quando volta pro Nathan, a cena já meio que tá se resolvendo. Eu penso, putz, faltou uma boa coreografia pra gente entender a narrativa daquela cena de luta, sabe? Essas lutas, o mano a mano, muitas vezes elas estão lá pra cumprir tabela. E aí cabe a nós assumir que elas simplesmente aconteceram. E olha, esse filme teve duas cenas pré-créditos, realmente pré-créditos, elas foram antes dos créditos, então não dá pra chamar elas de cenas pós-créditos. E elas já estão ali pra preparar terreno pra uma continuação, pra um Uncharted 2, pra um Uncharted 3. Eu realmente acho que essa é uma franquia que ela tem bastante potencial. Por mais que a história do filme
filme que a gente teve aqui, ela tenha sido menos gananciosa por certos aspectos, eu acho que a coisa mais importante que um filme como esse, um filme de introdução principalmente, mais tem que fazer é conseguir estabelecer um bom personagem, é conseguir estabelecer uma boa comunicação entre esse personagem que a gente tá conhecendo com nós, né, com a audiência. E pra mim eles conseguiram. Por mais que eu não tenha gostado tanto do Mark Wahlberg, eu acho que o Mark Wahlberg, como Sully, contracenando com o Nathan Drake do Tom Holland, tá divertido. Tá legal de acompanhar, eu quero ver mais esses personagens. Então Uncharted tem um bom caminho nos cinemas, mas é aquela coisa, é um filme pipocão, sessão da tarde, o que não é um defeito por si só, ele é um filme gostoso de você sentar e assistir, ele tem 1h40, mas não é muito mais do que isso, nem tem por que pensar muito mais do que isso a respeito dele. Mas só uma coisa que eu queria ressaltar de novo, é como é interessante que eles conseguiram entender o que faz esse jogo ser um bom jogo, e colocar isso na tela do cinema. Por mais que Uncharted em si já seja um jogo cinematográfico, né, ele é um jogo de videogame que quer muito ser um filme, é claro que isso já deixa o caminho um pouco mais fácil, né, pra fazer esse filme do que jogos que têm estilos um pouco mais complexos de traduzir pro cinema. Mas apesar disso, eles conseguiram fazer isso de uma maneira muito bem feita. E por mais que eu já esteja um pouco cansado de olhar pra cara do Tom Holland e ver nele o Peter Parker, agora eu tenho mais um bom período até cansar de olhar pra cara dele e enxergar o Nathan Drake. Então pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu queria trazer de novo Uncharted aqui no canal, já que eu já falei sobre os jogos, eu vou deixar o link aqui em cima nos cards e no final do vídeo. E esse é um filme que valeu muito a pena a experiência, por mais que ele seja um filme simples, ele não é um filme tão ambicioso assim, e tá tudo bem. Filmes podem só ser uma boa diversão descompromissada, sabe? Deixa seu like, a sua inscrição, que me ajuda muito aqui no canal, e eu espero ver você de novo no próximo vídeo. Eu sou o Luiz Felipe, e esse é o Lipo Sem Foco. Valeu!